está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional. Comigo, Fábio Toledo, e ele, Lucas Guanais. E aí, Guanais, mais uma semana que estamos aqui. Mais uma semana e dessa vez com um campeão do NBB, com um campeão da Sul-Americana Feminina e também campeão da NB... Não, calma, ainda não. Estamos gravando antes do final do jogo 5. Mas já dá pra cravar? Ah, Celtics, né? Independente de quando você estiver ouvindo, é Celtics. Se não for, meu amigo... Deu uma coisa muito errada. Literalmente inédita, né? Mas enfim... Trazendo o nosso primeiro assunto desses muitos de vitórias, de títulos, a gente relembra, né, Guanais, os 30 anos do Mundial Feminino do Brasil de 1994, que foi na última semana, aí, né, 12 de junho, que se completou 30 anos. Primeiro, né, lembro um pouco que eu tô ficando velho, né, porque eu completo 30 anos também nesse ano, mas e também da última glória, digamos assim, né, Guanais, do basquete feminino e eu diria até do basquete como um todo do Brasil, né? Com certeza, equivale, né, aos grandes resultados masculinos ali na década de 50, 60. Essa conquista feminina no torneio que foi disputado há 30 anos, em 1994. Eu não era nascido, o Fábio já era, né? Não, pior que não, nasci em dezembro. Putz, então nenhum de nós era nascido. Acredito que vários dos que nos escutam também não eram nascidos ou eram pequenos pirralhos, pequenas gurias, né, que estavam comendo terra por aí e vendo Banheira do Gugu, porque anos 90. É o torneio disputado na Austrália, né, o Brasil caiu ali no grupo C, junto de Eslováquia, Polônia e Taipei chinês, popular Taiwan, né? O Brasil perdeu para a Eslováquia, ganhou da Polônia e de Taiwan. Na fase seguinte, num novo grupo, né, um novo quadrangular, com China, Cuba e Espanha, o Brasil ganhou da Espanha, o Brasil ganhou de Cuba e o Brasil perdeu da China, que ficou em primeiro lugar no grupo. Aí, na disputa das semifinais, o Brasil cruzou, porque ficou em segundo, cruzou com o primeiro do outro lado. E quem que sempre fica em primeiro nas competições de basquete, né, Fábio? Estados Unidos, como sempre. E aí, o Brasil cruzou com os Estados Unidos na semifinal e ganhamos dos Estados Unidos num jogaço que, inclusive, estava rodando no Twitter essa semana, o jogo completo. O jogo completo do Brasil contra os Estados Unidos, a 110-107, um jogaço com vitória brasileira. Na final, um reencontro com a China, dessa vez com vitória brasileira 96-87, 27 pontos da Hortência, Janete e Paula jogaram muito bem também. O Brasil terminou em primeiro lugar, ganhou a final, ao todo numa campanha de 6 vitórias e 2 derrotas. Que título, hein, Fábio? Passando aqui a lista das 12, um time que tinha Hortência, Ellen Luz, a Adriana, tinha Leila Sobral, Magic Paula, a Janete estava lá também, a Roseli, Simone, Ruth, a Alessandra, a Cíntia Tuiu, a Dalila, o técnico Miguel Ângelo da Luz. Que time, Fábio Toledo. E que timaço mesmo, né? E que grande conquista, né? Você usou bem as palavras aí, né? Comparável aos títulos do Brasil ali nos anos 60, né? Eu peguei o domingo de manhã para assistir esse jogo Brasil e Estados Unidos. Tá disponível também no YouTube para quem quiser conferir. E, cara, é um absurdo esse jogo. Porque as duas equipes jogam num altíssimo nível. O Brasil não erra quase nunca, os Estados Unidos também não erra quase nunca. E é impressionante, e a gente que não viu jogar, né, agora tem essa possibilidade, vendo pela internet, e que narração histórica também do Luciano do Vale pela Band. Ah, sempre, né? E é impressionante o quanto jogava Magic Paula, Hortência e Janete. O controle de bola da Magic Paula é um absurdo, assim. A Janete, uma velocidade, uma capacidade de infiltração, assim, gigantesca. E a Hortência com uma pontaria formidável, né? Foi a cestinha do jogo, dessa vitória do Brasil contra os Estados Unidos.
Um jogo que até curioso, né? Na transmissão, né, do Luciano do Vale, falando justamente que o Brasil fez aí na reta final, ali na segunda fase, né, que acabou em segundo lugar perdendo para a China, que o time tava meio capengando ali, né, na segunda fase. Ganhou de Cuba, da Espanha foi 92-87, né, um placar apertado, né, então o pessoal tava até temeroso com relação aos Estados Unidos, mas o que o Brasil jogou foi impressionante. E depois, né, acho que depois dessa vitória, né, e se vê a vibração das atletas eliminando os Estados Unidos, que detalhe, estava invicto a 2 mundiais. E vou dizer além, depois dessa derrota dos Estados Unidos em mundiais, os Estados Unidos só perdeu mais uma vez, em 2006. E o mundial disputado do Brasil, inclusive. Sim. Muita gente fala muito do basquete masculino dos Estados Unidos, né? Dream Team, depois tem o Redeem Team, e agora tem esse outro aí que vai com força máxima de novo para as Olimpíadas em Paris. Com certeza vão dar um nome e fazer um documentário em breve, mas a dominância do basquete norte-americano é no feminino. Lá não escapa nada. Nada. Inclusive em 2006 também o Brasil encontrou os Estados Unidos na disputa pelo 3º lugar, acabou sendo derrotado, e aí de uma maneira dominante pelos Estados Unidos. Foi ali a última dança da Janete, inclusive, mas fica para a história, né, essa conquista do Brasil em 94, de se lembrar e de um pouco se lamentar, né, o que a gente não conseguiu tirar, né, de uma conquista, de conquistas que o basquete feminino teve nos anos 90, de campeão pan-americano, de medalhista olímpico, uma coisa que deixa a gente também um pouco triste com o que viu, né, ou vê atualmente no basquete nacional, aí na seleção brasileira, né, para quem teve todo esse time e que teve atletas do nível de Hortência, Janete e Paula principalmente, que eram do mais alto nível do basquete mundial. E isso é de se notar. E que jogavam no Brasil, inclusive. Inclusive tem uma jogadora dos Estados Unidos, a armadora titular da equipe, que jogou no Leite Moça. Tava jogando também aqui no Brasil. É impressionante como era o nível do basquete feminino nos anos 90. Em 94 ainda não existia WNBA, né? Vale lembrar isso. Vem a partir de 96. E então é uma lembrança que assim que a gente não pode deixar passar batido. 30 anos do Mundial Feminino do Brasil, e que, vamos lá, né? Quem sabe um dia a gente volta a ter uma glória desse tipo, né? Desse tamanho, assim. Não, por enquanto é um cenário ainda muito distante, e assim, a gente não exige que a gente voltemos a vencer os Estados Unidos, tá? Não é esse o ponto, não é esse o nosso cenário. Pegamos uma geração magnífica que misturou as 3 principais jogadoras da história do basquete feminino no Brasil. A gente tem a Hortência, que é a maior pontuadora da história da seleção brasileira, com a Magic Paula, que é a 2ª maior pontuadora da história da seleção brasileira, com a Janete, que é a 3ª maior pontuadora da história da seleção brasileira. Então pegou as 3 jogando ao mesmo tempo. Claro, Hortência e Magic Paula vieram um pouco antes, Janete ainda um pouco depois, mas ainda com uma boa dose de contemporaneidade, né? Elas jogaram o PAN de 91 e a Havana, que fomos campeões, o Mundial na Austrália, em 94, que falamos agora, eles foram campeões também, e aí as duas, a Hortência e a Magic vão parando, e a Janete segue, né, na prata nas Olimpíadas de Atlanta, em 96, aí ela já na WNBA com o bronze em Sydney, e a Janete ficando, né, como a última grande estrela ali desse time, além de Ellen Luz, a Adrianinha veio depois, Érica posteriormente, mas Érica um pouco depois, na verdade, né, Érica já no século XXI, mas é um Brasil que aos poucos vai minguando, né, o masculino também, aos poucos foi minguando depois dos anos 80, 90, é realmente muito triste que poderia ser o fenômeno necessário para que a modalidade
prática se alastrasse, para que gerasse mais mídia, para que gerasse mais interesse até de financiamento por patrocinadores, grandes empresários, etc. Mas por problemas de gestão, o basquete foi sendo cada vez mais diminuído no Brasil. É triste porque a gente convive com essa memória diariamente, né? Muitos dos que nos ouvem podem ter assistido a este torneio também. Muita gente que nós conversamos fala, putz, eu lembro de assistir Hortência jogar em Sorocaba, Hortência jogar em tal lugar, a Magic no outro time, eu lembro da seleção, a gente ganhava. E aí todo mundo sempre pergunta, né, como é que tá hoje? Por 2 motivos, a pessoa parou de acompanhar e a seleção parou de ter relevância também, a nível global. E é sempre muito triste dar a resposta, né? Dá vontade de mentir de vez em quando, meio pique a Deus Lenin. Verdade. Tem bem essa pegada, né? Mas assim, que a gente espera que pelo menos um dia o Brasil seja competitivo. É lógico que conquistar títulos, ainda mais com os Estados Unidos no nível que tem, é muito complicado, né? Não só o Brasil não consegue vencer, como nenhuma outra equipe consegue vencer os Estados Unidos. Mas o Brasil não tá nem na Olimpíada. Esse é o ponto. É esse que deixa a gente muito triste, assim. Foi de 100 a 0, né? Isso muito rápido. Esse que é o ponto bem complicado. Em 30 anos, muita coisa mudou. Em menos, né? Porque a gente não vai pra Olimpíada no masculino há um bom tempo, e no feminino a gente tá penando também já aí há quase uma década. Bom, e a gente falou do passado, né? Vamos falar um pouco do futuro agora, Guanais, da seleção brasileira sub-18, que estreou na American Cup e pegou quem, né? Pegou justamente Estados Unidos, já veio pedreira e o Brasil não foi páreo, né? Pois é, o jogo aconteceu um pouco antes da nossa gravação, eu estava no trabalho, eu ainda não assisti essa partida, sei apenas o resultado e as estatísticas, 97 para os Estados Unidos a 51 para o Brasil. A gente está naquele patamar que os Estados Unidos é muito, muito à frente da seleção brasileira e não tem muito o que fazer, a derrota era certa. As cestinhas brasileiras foram a Alexia e a Manu Alves com 11 pontos cada, a Manu pegou 7 rebotes, a Alexia 4 e a Ayla McDowell fez 10 pontos, pegou 8 rebotes, deu 2 assistências. Muita gente criticou até a atuação do Brasil, do treinador, inclusive do Virgil Lopes, inclusive falou que parecia que não conhecia a seleção, um discurso muito semelhante ao que a gente teve na masculina, né? Mas eu ainda não assisti o jogo para ter uma análise correta. Fato é, a derrota para os Estados Unidos era esperada e o Brasil, em tese, tem força suficiente para conseguir essa classificação, tá, para o Mundial Sub-19. Lembrando que o Brasil precisa ficar entre os 4 primeiros, ou seja, precisa vencer as quartas de final. Como avança todo mundo para as quartas de final, o Brasil já está garantido, a primeira fase serve para ranqueamento de definição das posições, e quanto melhor o Brasil for, em tese, mais fraco é o adversário que vem das quartas, mas de qualquer maneira, o jogo que vale é o jogo das quartas de final, e o Brasil tem condições de bater praticamente todo mundo. Relembrando, né, o Brasil pega nessa primeira fase ainda México e Porto Rico, para ganhar um pouco de ritmo também, né, de quadra, de jogo, né, porque, primeiro, né, a preparação foi curta e também não teve jogos preparatórios, essas coisas. Então vai ser durante a competição mesmo que o time ganha um pouco de cancha ali. É o que você falou, né? É importante esse momento do campeonato para ranqueamento, né? Mas ali na reta final é que o time vai ter que jogar de fato e não desapontar. Vamos ver. A diferença do masculino, né, que foi 15 dias atrás, é que essa seleção jogou mais junta, né, fez um sul-americano ano passado muito bom. A seleção masculina tinha um pouco mais de opções, né, então dependendo do torneio, em alguns nomes, outros não. Essa é praticamente a seleção do ano passado, mais a Ayla McDowell. Mas técnico ainda mesmo? Assim... Não, Fábio, o técnico foi o João Camargo, que ficou muito tempo em Araraquara, né, em Campinas também treinou o João, eu tô confundindo os times. João Camargo é o técnico do César Araraquara atualmente. Isso, é atualmente do César Araraquara, exatamente, é isso que eu estava confundindo, e não foi o Virgil, né, então o técnico muda, né, então tem essa diferença também. Seguimos acompanhando,
O torneio vai acabar essa semana, né? Então no nosso próximo podcast já teremos o resultado. Perfeito! E a gente continua falando do basquete feminino para falar agora, Guanais, da WNBA, das brasileiras presentes na WNBA. Tivemos mais uma vez, né, como destaque em quadra, a Camila Cardoso, que vem ganhando mais espaço aí dentro do Chicago Sky. Ainda continua na sombra ali, né, da Angel Reese, mas vai começando a ganhar, né, um pouco de casca aí dentro da WNBA. E ritmo também, né? E ritmo de WNBA, que é diferente do ritmo do basquete universitário. Então, aos poucos, ela vai melhorando, vai se aplicando também. A WNBA tem a disputa, né, da Copa deles ao longo da temporada, a Commissioner's Cup, que tivemos aí algumas partidas na última semana. E deixa eu até pegar aqui o último jogo da Camila, que foi contra o Washington Mystics, né? É isso, no dia 14, ela jogou aqui por... Deixa eu pegar aqui o box score, ela jogou por 24 minutos, teve outro já? Teve contra então a gente pega o outro depois também. Camila jogou por 24 minutos, subindo aos pouquinhos a minutagem, né? Já fez 12 pontos, pegou 4 rebotes, deu 2 assistências também. Você vê que já jogou mais, já participou bem mais também. Foi uma das maiores pontuadoras, a terceira maior pontuadora do time nessa partida. Depois jogou contra o Indiana, você falou? Jogou contra o Indiana. Reencontro contra a Caitlin Clark, inclusive, né? Exato. É verdade que teve até a falta que a Angel Reese fez na Clark, dando um tabefe na cabeça dela. Foi engraçado. E ó, a Camila com 35 minutos. Você vê que o salto já é muito grande. Fez 10 pontos, né? Um pouco menos. Mas foi um duplo-duplo. Pegou 10 rebotes. Primeiro dela da WNBA. Foi na derrota pro Indiana Fever. Mas você vê que aos poucos ela vai se aprimorando lá, né? Exatamente. A Stephanie jogou também, né? A Stephanie jogou, só que bem menos, né? E ela foi titular, hein? Ela foi titular e durou pouco. Ela começou jogando? Começou jogando contra o Minnesota Lynx, na derrota, né, do Dallas Wings pro Lynx por 90-78, e só jogou 11 minutos. Rapaz. Zerou, pegou 2 rebotes. A situação tá complicada, né, pra Stephanie, com mesmo os 11 minutos que ela jogou contra o Connecticut Sun também, e com pouca presença ali, né, em quadra. De fato... Tá um cenário difícil e assim, até complicado, né? Porque o time também não tá rendendo e aí fica complicado, né? Pra ela aparecer também. E a gente falou da Camila Cardoso, né? A Angel Reese tá jogando uma bolaça também, tá sendo o destaque lá da WNBA. E a Angel Reese, nas últimas 5 partidas da temporada, ela conseguiu 5 duplo-duplos, né? Pra você ver como é que tá o nível da Angel Reese, que tá dividindo a função ali com a Camila. Agora a Camila jogando mais junto com a Angel Reese, né, e transformando ali um pouco o garrafão do Chicago Sky assim, em um alto nível. Até vi uma notícia, né, da imprensa americana falando desse jogo do Chicago contra o Indiana. Destacaram inclusive a força do garrafão do Chicago Sky a partir aí da Camila e da Angel Reese, que juntas somaram 23 rebotes. Só a Lia Boston do Indiana Fever que conseguiu mais, né? Que pegou 14 rebotes. Nenhuma outra jogadora chegou perto disso. Mas foi insuficiente, né? Porque a Caitlin Clark tá jogando muita bola e o Indiana conseguiu a vitória aí, mais uma nessa fase de recuperação da equipe de Indiana, que tem a Damiris Dantas também no elenco, mas a Damiris ainda não jogou. E só pra gente fechar o assunto Stephanie, algo que já tínhamos comentado anteriormente até aqui no nosso podcast, é como ela está sendo subutilizada, mesmo durante o jogo, mesmo em quadra, ela sendo subutilizada, até viralizou para o cenário de basquete feminino, né, assim, bom lembrar, lances dela pelo Wings, em que ela tá sozinha, embaixo da cesta, dentro do garrafão, sem ninguém marcando, pronta para fazer as cestas mais fáceis possíveis do basquete, ainda mais para alguém com o tamanho dela, e a bola simplesmente não chega, o time é incapaz de achar. Então tá tendo esse problema o Dallas Wings em como usar uma pivô das características da Stephanie também. Falta coletividade!
É porque ela não teve nenhuma tentativa de arremesso contra o Connecticut, Exato. contra o Seattle. Aí não é culpa da jogadora também, né? Aí é culpa do esquema de jogo. E aí o time só perde também. É claro, realmente não tá bem o Dallas Wings, está sofrendo, precisa de um choque nas próximas rodadas para ver se consegue dar uma revigorada na temporada, ver se usa um pouco melhor a Stephanie também. Já que a gente tá nos Estados Unidos, Guanais, temos informações da Summer League, né? Vamos ter brasileiro em quadra na Summer League, pelo menos o árbitro já tem garantido. O Ramiro Inchauspe, né, árbitro da CBB, inclusive, né, vai fazer parte aí do grupo de árbitros da Summer League. Pelo menos um nome a gente já tem lá na competição. Vamos torcer pro árbitro também, Guanais? Tem que torcer pro árbitro também. Olha, a gente falou bastante de arbitragem na última semana. É bom a gente torcer para árbitro mesmo. E não foi tão bem. E não foi bem. É bom a gente torcer mesmo para árbitro. A Summer League, ela deve começar... São várias Summers Leagues, como é que é o plural disso? São vários torneios, né? O principal é de Las Vegas, mas tem alguns anteriores. Então ali, daqui a algumas semanas, já teremos os principais começando. E a gente fica sempre na expectativa dos brasileiros, né? Temporada passada tivemos o Iago pelo Chicago Bulls, com uma participação interessante, o Márcio pelo Atlanta Hawks, que não foi utilizado, acho que foram só os dois. Para a próxima temporada, há uma expectativa da possibilidade de termos Samis ou Reinan jogando a Summer League, há um possível retorno, sempre é cogitado, né, de Bruno Caboclo também na Summer League, e dos que estavam por aqui no Brasil, Daniel Oweni, é o nome mais forte aí para jogar a Summer League nas próximas semanas. A gente vai atualizando vocês conforme as novidades forem saindo. Mas, claro, sempre tem outros nomes que podem acabar pintando eventualmente. Alguns nomes podem nos surpreender. Vai que volta o Iago, vai que volta o Márcio. Acho improvável, mas no momento não tenho informações, então não descarto também possíveis participações de outros atletas. Detalhe do release da CBB. A participação de Inchauspe destaca a qualidade da arbitragem brasileira e abre portas para futuras colaborações com a principal liga de basquete do mundo. Tá bom. Discordo um pouco, mas... Vamos lá, vamos voltar para as mulheres, que tava legal. Vamos falar de basquete feminino novamente, de Liga Sul-Americana, Guanais. Tivemos, enfim, um brasileiro campeão da Liga Sul-Americana, para surpresa de 0 pessoas, César Araraquara, campeão do Final Four da Liga Sul-Americana. Na semifinal derrotou Obras Sanitárias, o jogo apertado, 59-50. E na grande decisão derrotou Aguada por 87-69, consagrando-se então campeão da Liga Sul-Americana de Basquete. Eu espero que aí sim, enfim, né, o time vai disputar a Liga das Américas. Será como é que vai chamar como é que chama essa liga pro basquete feminino? É a Women's Basketball League Americas, sem o Champions, então é a WBLA. Até porque não tinha campeão. Feminina. É verdade, é um regulamento diferente. Mas muito legal o título do César Araraquara, o basquete feminino voltando a figurar no cenário continental. Lembrando, o César Araraquara ainda disputa, tem meio a disputa dos playoffs da LBF, mas foi uma competição muito interessante, que na maior parte dos jogos o SESI venceu com tranquilidade. Na primeira fase teve uma partida mais complicada, depois agora na semifinal também contra o Obras, mas ainda assim deu a lógica, a gente já adiantava isso lá no começo da competição. Realmente o César Araraquara era o grande favorito, com uma certa tranquilidade, uma certa folga até para os seus rivais. As maiores pontuadoras, né, foram Emanuele, 22 pontos, Vitória Marcelino, 16 pontos, aí a Letícia Soares com um belo duplo-duplo de 13 pontos, 13 rebotes, aí veio a Jaqueline com 12 pontos, a Érica com 10, esse tudo os números da final, né, que o SESI chegou ali aos 87 pontos, uma grande vitória. E já adiantando um pouquinho a pauta, Fábio, ó o SESI, hein, não tá deixando de escapar nenhum título e nenhum naipe. Tá... Nos dois, do masculino e feminino, conquistando aí América,
no caso, América do Sul, né, time feminino, mas tem ainda a Women's Basketball League Américas para disputar. Um cenário bem legal aí para o SESI, tanto em Araraquara como em Franca. E agora a gente já entra na LBF, né? Já que falamos de um dos candidatos ao título da LBF, vamos começar a falar dos playoffs. Foram encerrados, né, os jogos iniciais, né, das séries. Vamos começar a falar do duelo entre Sampaio e Mesquita, né? Do primeiro colocado contra o oitavo. Porque a gente até falou na última edição que era um jogo chave para o Sodier Mesquita para encarar o Sampaio, né, que é o franco favorito aí ao título, mesmo com os desfalques, mesmo sem as atletas estrangeiras. É um time que tem nomes de ótimo nível ali a nível nacional. De fato, não foi dos melhores jogos do Sampaio, né, mas a vitória veio aí pelo maior volume que a equipe teve, tanto no começo do jogo como no começo do terceiro período. O time entrou bem no jogo. Fez 19-5 no primeiro período e 17-11 no terceiro período. No segundo e no quarto quartos, o Sodier Mesquita ficou à frente, né? Fez 22-15 e 15-12. Mas essa intensidade que o Sampaio conseguiu, né, a partir dessas entradas fortes no jogo, prevaleceu. Né? A Sassá liderou o Sampaio aí com 21 pontos e 11 rebotes. Teve também a Isa Sangali com 6 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Nomes importantes nessa vitória do jogo 1 pro Bolívia Querida. Do lado do Mesquita, a Brenda Barros, né, a pivô, foi bem, fez 22 pontos, pegou 8 rebotes, mas aí faltou aquele diferencial que a gente estava falando da Tainá Silva. Ela fez 12 pontos apenas e um aproveitamento de 28% somente, né? Fez 2 de 9 do perímetro, né? Isso, 2 de 9 do perímetro, 4 em 14 das bolas tentadas, né? E isso custou muito, né, para a equipe do Mesquita, que não teve volume necessário a partir dela, a partir da Mayara Leôncio também, que aparece muito bem na pontuação, teve um baixo aproveitamento também de 14%. Enfim, nesse momento decisivo aí, o Sodier acabou sofrendo e o Sampaio saiu na frente, tendo a possibilidade agora de fechar a série lá no Maranhão. O próximo jogo vai ser no dia 19, vulgo quarta-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, lá em São Luís. E, se necessário, o jogo 3, ele será na sexta-feira, às 21 horas, novamente no Maranhão. Sampaio, franco favorito para fechar a série agora, né? Pois é. E a gente fala agora de outra série. Duelo, esse sim foi um duelo muito apertado. Corinthians e Ituano, jogo disputado no ginásio Hugo Ramos em Mogi das Cruzes, no qual o Ituano venceu por 2 pontos apenas, 64-62, jogo apertadíssimo, né? O Corinthians, até curiosa a formação da equipe, né? Que ele entrou com um time mais leve, tinha ali Thalita, Tainá Paixão, Táchara Jeffries, Ariadna, e aí praticamente uma pivô, né, ou a Clarissa ou a Gil, forçou mais aí a movimentação do Ituano na defesa e permitiu mais espaço para a Clarissa no garrafão, que ela inclusive conseguiu fazer 20 pontos. Né, foi dominante no garrafão a Clarissa dos Santos e se destacou até mais do que a nossa virtual MVP, a Gabi Guimarães, do Ituano, que fez 8 pontos e pegou 7 rebotes. Mas até apesar do jogo apertado, o Galo de Itu mostrou profundidade do seu elenco, né? Porque a Gabi Guimarães não teve no seu melhor dia, mas mesmo assim conseguiu ter jogadoras decisivas. A primeira delas, a Joyce, né? A armadora fez 17 pontos, deu 9 assistências e conseguiu 5 roubos de bola. Fundamental para quebrar também o ataque do Corinthians em momentos importantes. Inclusive, ela foi decisiva na infiltração, conseguiu uma cesta e falta na reta final que praticamente matou o jogo, né? Foi quando o Ituano conseguiu uma vantagem ali que o Corinthians até correu atrás, mas não alcançou
o Galo. E além disso, né, como eu mencionei, encontrou aí jogadoras bem posicionadas, né, para acertar bolas importantes. Entre elas, a Lê Lisboa, que conseguiu 4 bolas de 3, fez 16 pontos, e foi um nome que contribuiu muito para o Ituano, saindo um pouco do garrafão, né, um pouco da característica dela também. Estava com a mão mais calibrada em comparação com outros jogos. Então Joyce e Lê Lisboa foram fundamentais para o Ituano sair na frente desse jogaço que aconteceu lá em Mogi das Cruzes. Ituano 64, Corinthians 62. Um segundo tempo bem diferente do primeiro, né? Que tivemos ali quartos distintos, né? O primeiro dominado pelo Corinthians, o segundo dominado pelo Ituano, e aí a partir do terceiro já um equilíbrio um pouco maior. Essa é uma série que, apesar do Ituano voltar para Itu com a vitória na mala, o Corinthians ainda pode surpreender. É um time bom, é um time forte. E, claro, o Ituano é favorito, até pela circunstância de ter 2 partidas em casa, vencendo por 1-0 numa melhor de 3, sim, mas é uma série que tem um bom equilíbrio também, e o Corinthians não pode ser descartado nas últimas partidas. O Corinthians é um time é um time que ganhou cancha, né? Principalmente com a Tainá Paixão, a Táchira Jeffries também dá muito volume de jogo para a equipe, e aí ajuda muito a Clarissa a jogar, né? E aí fica mais solta, né? Então, vamos para os jogos, vamos pro que vai ter do jogo 2 e 3. Vamos lá, a segunda partida vai ser também no dia 19, quarta-feira, às 21 horas, no Ginásio Prudente de Moraes, em Itu. Se necessário, o jogo 3 será na sexta-feira, às 19 horas. Mesmo calendário de Sampaio e Sodia Mesquita só inverte os horários. E pode ser, inclusive, né, Fábio, o último jogo da carreira da Ariadne, não? E isso da Kelly também, né? Também. Tem essa Vários atletas aí com as vésperas de possíveis aposentadorias vão ficar de olho. E vamos ficar de olho também na outra série entre Blumenau e SESI Araraquara, que a gente também tem outra jogadora que anunciou que vai se aposentar, né? A Érica de Souza tá nessa série aí pelo SESI Araraquara, mas acredito que ela vai jogar um pouco mais. Mas a Érica eu não levo muito em conta anúncio de aposentadoria dela, não. Não é o primeiro. Enquanto tem bobu, tem flecha, né? Exatamente. Pois é, e nesse jogo em Blumenau, o SESI Araraquara saiu vencedor por 74-66, conseguindo ser dominante, principalmente ali no segundo tempo, no quarto período, então, abriu vantagem. Time que teve maior regularidade ao longo de toda a partida, inclusive, né? O SESI Araraquara é a partida maior distribuição de pontos, né? Um time que não teve, assim, uma jogadora só que chamou o jogo. Teve a Sossô se apresentando, a Manu, a Aline, a Letícia, principalmente esse quinteto titular, né? Essas 4 jogadoras do quinteto foram providenciais assim, para o time manter a toada, né, ao longo de toda a partida. E aí fica mais difícil, né, para o Blumenau, que embora tenha contado com a Glenda de volta, né, com mais ritmo de jogo, fez 18 pontos, pegou 8 rebotes. A Meli Greter também jogou todos os 40 minutos da partida, fez 17 pontos, mas não foi suficiente aí para Blumenau. De fato é uma série muito complicada, né, para o time de Santa Catarina, né, o SESI Araraquara é o favorito, ainda tem mais uma série pela frente, mas o SESI, acho que até pela sequência, pela conquista, né, do Sul-Americano, vem animado para a sequência da série também contra Blumenau. Mas pode vir cansado também, porque jogou na quarta-feira contra Blumenau, viajou para o Paraguai, fez 2 jogos no Final Four e agora já joga novamente na sexta-feira. Tem alguns dias de descanso, né, desse retorno aí o SESI, mas tem o jogo 2 na sexta-feira, às 21 horas, em Araraquara, lá no... Deve ser no Gigantão? Não vai ser no SESI, né? Vai ser no SESI mesmo. E no dia 23, no domingo, um eventual jogo 3, às 11 horas da manhã, também em Araraquara, mas, salvo um cansaço, acho que o Araraquara é bem favorito para fechar em 2-0. E agora a gente traz a primeira quebra, digamos assim, de série aí, né? O Unimed Campinas,
que terminou em quinto, venceu o quarto colocado, o Santo André, por 90-82. Fez o seu dever de casa, né, o Campinas, mas era daquelas séries mais apertadas, né, óbvio, né, o quarto contra o quinto colocado, e prevaleceu o fechamento aí do jogo, o fechamento do primeiro tempo do Unimed Campinas, que fez 28-16 no segundo período, né, o Santo André tentou até correr atrás ali na volta, né, terceiro, quarto, mas não conseguiu, né, o time do Unimed Campinas teve o quinteto titular muito bem na partida, né, a Babi, Casanova, a Mayra Horford, junto com a Licinari e a Diane, mas principalmente também a presença da Isadora Souza, que veio do banco, né, e anotou 17 pontos, né, contribuiu muito aí para esse desempenho da equipe campineira. O lado do Santo André também teve certo volume de jogo, né, anotou 82 pontos, com a Evelyn se destacando, fazendo 24, a Ju Ribeiro e a Tássia também sempre aparecendo, mas o Santo André sofreu muito nos rebotes. Foi 45-31 pro Unimed Campinas, e principalmente com a disputa ali, né, da senegalesa Fatou Diane, que pegou 14 rebotes na partida, e bem acima, tem comparação com nenhuma outra jogadora do Santo André. A Yasmin pegou 5 e foi a jogadora que mais pegou rebote para o Santo André. Então foi muito dominante a senegalesa para o Unimed Campinas, garantindo aí essa recuperação de bola, né, no garrafão, e o restante da equipe também contribuindo muito para garantir essa vitória muito importante para o Unimed Campinas, né, porque aí é aquela situação, precisa de uma vitória fora de casa agora, né, Santo André tem essa vantagem, mas joga o peso, né, pro outro lado. O Santo André tem a obrigação aí de correr atrás do prejuízo. Era de fato a série mais equilibrada pela posição na tabela, né? O duelo do quarto contra o quinto sempre reserva uma emoção diferente. Correr atrás do prejuízo agora, o Santo André, dentro de casa, precisará fazer a partir do dia 20, quinta-feira, eu falei bem igual o Mestre Yoda agora, né? Dia 20, 19h30, e se necessário, o jogo 3, que é a série, junto com o Ituano e Corinthians, que mais dá indícios da possibilidade de um jogo 3, se necessário, no sábado, às 11 da manhã, novamente em Santo André, Fábio. Então é isso, pessoal. Fica ligado, porque seguem os playoffs aí da LBF. Todas as competições do masculino pararam, né? Então, o foco maior agora para a Liga de Basquete Feminino. A gente segue acompanhando os playoffs da LBF. E por falar em acabar, Guanais, acabou o NBB com... achei que tinha acabado o podcast, eu tava levantando da cadeira aqui. Aí não, porque agora a gente tá chegando, né, num momento importante aqui. SESI Franca, campeão do NBB, terceiro título da equipe francana, derrotando o Flamengo em 5 jogos, 5, né? Não, em 4 jogos, né? Eu esperava até o melhor de 5, uma série mais competitiva, mas o Franca foi dominante. O Franca foi dominante, Fábio, num jogo extremamente nervoso, num jogo extremamente tenso, de uma pontuação baixíssima, né? No intervalo, o placar marcava 26-22 para o SESI Franca, né? No intervalo. No terceiro período, o Franca seguiu com uma defesa fortíssima, fez 15-9, e no último, já com uma necessidade maior de pontuação, os times fizeram um placar de, veja só, 28-28. Praticamente dobraram a sua pontuação, né? No caso do Flamengo foi mais ainda, né? Praticamente chegou muito próximo realmente de dobrar a pontuação em um período. O Franca, Fábio, chegou ao tricampeonato talvez no ano mais improvável desses 3. Talvez não, é até bem seguro a gente falar Sim. isso. Você quer falar um pouco mais do jogo antes da gente falar do Franca? Ou ao contrário, você que manda? Vamos falar do título francano mesmo, né? Porque acho que é um ponto bem interessante de se destacar. O torcedor que criticou, lamentou, esperneou durante boa parte da temporada, agora comemora. Exatamente, o Franca que após vencer o Intercontinental
lá no comecinho da temporada, né, acho que foi em setembro, se não me engano, perdeu no Paulista, não chegou nem na final, perdeu o Super 8, não chegou nem à final, perdeu a Champions, não chegou nem à final também, mas no NBB, o que o time tinha, o que o time fez, foi mais do que suficiente. Eu até coloquei o Flamengo como favorito antes da série começar, porque o Franca, que eu tinha visto o Franca com uma certa instabilidade contra o Minas conseguiu tirar alguns pontos relevantes na série da semifinal, e eu estava mais receoso pelo desempenho do César Franca, mas a defesa foi espetacular, e o Flamengo muito inconstante. O Flamengo foi acertar a sua primeira bola de 3 depois de errar 23, né? Foi acertar só no 24º arremesso. Foi um absurdo. Foram isso, né? 23 bolas de 3 erradas em sequência para o Flamengo. E assim, Franca, todos os jogadores de Franca deram destaque para a defesa, né? O Jonathan até falou que nas outras 2 temporadas, com o Jorginho e o Lucas Mariano, o Franca ganhava pelo ataque, e nessa vez ganhou pela defesa. Só que não foram as 23 bolas do Flamengo super contestadas, super bem marcadas. Alguns eram arremessos mais livres, alguns eram com arremessos de jogadores que têm aproveitamento, mas a bola não entrava, e aí o time vai ficando mais nervoso. Por mais que a diferença não fosse grande, já que o ataque de Franca também não foi super maravilhoso, vai tendo um peso, né? O braço vai ficando mais pesado, o emocional vai ficando mais complicado, e o Flamengo foi sofrendo muito nessa situação. A primeira bola de 3 do Flamengo aconteceu no 4º período, é isso? Sim, exatamente. No 4º período, a bola de 3 do Coelho. Pra você ter uma ideia, né? O time ficou 3/4, ele foi com 8 minutos, né? Na contagem regressiva ali, então foi 32 minutos com o Flamengo sem acertar a bola de 3, e mais até do que isso, Guanais, insistindo nessas bolas. E aí a gente pode até colocar a presença da defesa do César Franca, de fechar o garrafão, alguma coisa nesse tipo, pagando para ver para os arremessos de 3 pontos. Mas também, já que o Flamengo não estava conseguindo as bolas de 3, o Devin Scott jogar 19 minutos não se justifica, né? É um negócio que é complicado de entender. A partir do momento que a bola de 3 não está caindo, seus jogadores não estão na confiança de fazer essas bolas do perímetro, você precisa de mais presença de garrafão para reduzir essa diferença, que seja você deixa o Devin Scott jogar só 19 minutos, o Mike jogou 5 minutos. Não bate, a conta não bate. Foi justamente no jogo interno, sob a cesta, que o Flamengo ganhou o jogo 2, né? Então foi uma grande atuação do Devin Scott. Claro, o Franca já tinha conseguido neutralizar parte desta ameaça no jogo 3, já não foi mais a mesma coisa, tanto é que o próprio Franca ganhou, mas faltou bastante disso para o Flamengo também. Até o fato de chutar as bolas de 3, eu não acho tão complicado, porque se a gente for ver bem, o Flamengo chutou 32 bolas de 3 pontos. Às vezes o time chuta mais que isso. A média do time é de tentar mais do que isso, inclusive na competição, e foi assim que o Flamengo chegou aonde chegou, bola de 3 e rebote ofensivo, né? Foi basicamente esses 2 fatores que levaram o Flamengo até a final, não à toa. Mesmo contra o César Franca, mesmo perdendo esta partida, conseguiu 17 rebotes ofensivos. Então, fez 7 rebotes a mais do que o Franca no total. Então, ainda estava se atendo ali às suas principais forças, às suas principais características, mas realmente a bola não estava entrando. Uma temporada do Flamengo extremamente irregular, né? Didi, mais uma vez, apagadíssimo, 3 de 26. Scott Machado, apagadíssimo, 0 de 17. Foram 2 grandes apostas do Flamengo, 2 brasileiros de alto calibre, com passagens pela NBA, mas que não funcionou, não renderam, saem menores do que entraram nesse NBB, né? Até para a gente encerrar um pouquinho o tema Flamengo, depois a gente fala do Flamengo em outras semanas, né? Porque o Flamengo vai precisar se remontar, vai ter várias coisas do Flamengo, e aqui o foco é falar do campeão, mas a partida foi até equilibrada, mesmo com esse baixo aproveitamento de ambos os times, né? A partida foi equilibrada. No comecinho do último período, o Franca vencia por 8, né? Claro, 8 pontos
numa partida em que os times penam para passar de 60, é muita coisa. Mas ainda dava, né? Dou 2 posses, 2 bons ataques e Flamengo encosta. Só que aí, o Franca fez uma sequência de 13-0, né? E ali chegou a 21 pontos de diferença, faltando 6 minutos, e aí praticamente acabou o jogo, né? E agora trazendo, né, para o Franca, né, essa conquista, nas finais, foi o momento em que a gente viu o Franca, digamos, completo, ou a ideia que seria esse time, com o David Jackson recuperado fisicamente, e estando em alto nível, rendendo muito para a equipe, e méritos aí também da preparação física, para recuperar o jogador, pensando nos playoffs, e 2 caras que foram muito criticados em toda a temporada e que apareceram bem, o Guilherme e o Wesley. O Wesley, inclusive, sendo a terceira força ali do garrafão, e inclusive no último jogo sendo até uma segunda força, assim, junto com o Lucas Dias, um cara que esteve muito presente em todos os jogos das finais. Fez uma série final, considerando os 4 jogos, melhor que o Márcio. Sim. Com mais destaque ofensivo e defensivo, e consequentemente mais minutagem também do que o Márcio. Eu acho que passa um pouco também pela questão da experiência, por ter um chute melhor também, né, que acaba sendo uma válvula interessante, até por mais que o Márcio tenha acertado 2 do perímetro e o Wesley tenha chutado uma vez só nesse jogo 4, mas a ameaça também gera espaços, né? Também cria possibilidades diferentes. E o Wesley, mais velho, mais experiente e tal, chegou ali ao seu título. É curioso, né? Eu defendi várias vezes a montagem do Franca aqui nesse podcast. A torcida falava muito que foi um erro manter Jorginho, contratar Alexei, manter o time para a disputa do Mundial, mas é aquilo, o time ficou refém do sucesso, né? Ficou refém do sucesso, e as contratações foram as contratações possíveis, porque você não substitui Jorginho e Lucas Mariano, simplesmente não dá, é impossível. Não existem jogadores na América Latina com as mesmas características e que fossem acessíveis. Tira o acessível, não tinha jogador nas mesmas características. Lucas Mariano, impossível você substituir da mesma maneira. Wesley e Márcio precisaram se alternar ao longo da temporada e, claro, não tiveram o mesmo impacto ao longo do ano. Jorginho foi substituído em parte pelo Scala, que deixou de ser um sexto homem para tomar mais protagonismo no ano, e depois pelo Hinkle, mas também não é a mesma característica. O Guilherme é um jogador que a gente pode até chegar à conclusão de que a característica de jogo dele não combinava com o Franca, que ele precisa muito da bola na mão. Tá? É um jogador que tende a dominar as ações do seu time, e não era isso que o Franca oferecia para ele. Mas em termos de qualidade, em termos de nome, era uma das melhores contratações possíveis há anos e anos e anos. Eu queria ver o Guilherme no Brasil. Deu, entre aspas, azar de cair num time que não privilegiava muito o seu estilo, né? Ele já chegou num time pronto e acabou sofrendo um pouco. Mas ele mostrou nas finais o porquê que ele veio, porquê que ele chegou tão aclamado assim, e porquê ele teve tanto sucesso nessa carreira já longa dele, né? Exato, né? E apresentando, né, experiência necessária, a visão de jogo necessária para trazer um diferencial para o Franca na final, né? Acho que foi, de certa forma, um elemento surpresa, né, pro duelo ali do mano a mano contra o Flamengo, né? Porque foram Flamengo e Franca, né, tão decidindo, eu odeio essa palavra, polarizando o basquete nacional. Então sempre tem que ter algumas novidades para trazer, né, uma carta na manga. E eu acho que nessas finais o Guilherme foi um cara que trouxe isso, né? Ele e o Wesley, mas principalmente ele, o estilo de jogo dele que encaixou um pouco mais. Hinkle também, né, uma ótima apresentação nas finais. Esses são caras que já tem uma rodagem, já tem uma experiência e que contribuiu muito pro César Franca sair com essa vitória no jogo 4, né? Não precisou nem fechar numa quinta partida. Um time que conseguiu superar o Flamengo. E até muitos torcedores flamenguistas criticaram, e muitas pessoas que acompanham, né, o NBB também criticaram.
ou chamaram atenção para isso, acho que você também chamou atenção para isso, né? O fato do Flamengo ter feito em 4 partidas 2 jogos abaixo de 60 pontos. E quanto isso é lamentável até, né, para uma final de campeonato. Não, extremamente lamentável nos 2 jogos em casa, inclusive, né? Nos 2 jogos verdade, no Rio. É verdade. O Flamengo não bateu 60 pontos. É uma marca muito ruim para um Flamengo que chega ao 3º NBB sem título, que é o máximo que o Flamengo já passou, né? Vamos lembrar, o Flamengo ganhou a primeira edição do NBB, aí ficou 3 anos sem ganhar, vendo o Brasília empilhar taças. Uhum. Aí depois o Flamengo voltou a vencer. O Flamengo voltou a vencer, venceu o NBB 5, 6, 7, 8, foram 4 títulos seguidos do Flamengo. Aí vem Bauru, vem Paulistano, aí voltou o Flamengo. Voltou o Flamengo, pandemia, Franca. Foi essa sequência, então é o máximo. O Flamengo igualou o seu maior jejum de títulos no NBB e da maneira mais amarga possível. Da maneira mais amarga possível, pontuando muito pouco, vendo seus principais reforços não funcionarem e vendo também o Olivinha, a gente vai falar do Olivinha daqui a pouco também, se despedir de uma maneira extremamente melancólica. Ficou uma impressão muito ruim mesmo do Flamengo. Longe de ser o Flamengo que a gente acostumou a ver, né, sendo mais ainda, né, conseguindo atingir um outro nível numa decisão, numa reta final de campeonato. De fato, precisa rever as coisas, né, para a próxima temporada, como você mesmo falou, né, as próximas semanas aí vão ser importantes para o Flamengo e que deve contar inclusive com a permanência, né, do Gustavo De Conte como técnico. Exato, né? Isso ainda não foi anunciado oficialmente, mas a impressão que o Gustavinho deixou foi, nessa temporada como um todo, foi ruim. Ainda assim, Flamengo pode mantê-lo. Há aí um debate de notícias, por enquanto está acontecendo nas redes sociais. Vamos aguardar, mas ao que tudo indica, é bem possível uma permanência sim do Gustavinho, diria até provável para as próximas temporadas. Perdão, para a próxima temporada, né? Vamos com calma. O Franca, com esse título, empata, né, a sua melhor sequência na história, no final da década de 90, quando ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro, com o Hélio Rubens, né, e dessa vez ganha com o Elinho. É realmente uma marca muito, muito interessante para a família Garcia em Franca, né, que eles fazem o que quiser agora lá em Franca, depois dessa ainda, né, mas é interessante como, além dos nomes que a gente citou, David Jackson jogou demais na final, jogou muito, 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 foi inclusive o cestinha, né, do Franca nesse jogo 4 com 14 pontos. Ele que talvez, né, Fábio, a gente pode até considerar o maior estrangeiro da história do NBB. Ah, sem dúvida. Ele ganha cada vez mais argumentos para ser colocado nesse ponto, que, claro, é uma disputa que não importa absolutamente nada, mas mostra o tamanho desse jogador aqui no Brasil, que já foi MVP, que já foi multicampeão, que já foi também melhor estrangeiro, né, dando nome à nossa colocação aqui. E claro, Lucas Dias segue imarcável, né? Lucas Dias, MVP das finais, mais uma vez empilhando taças, o pivô do César Franca. Exato, e o David Jackson é impressionante como ele marcou em todo lugar que ele passou. David Jackson, nome marcante do Flamengo, embora não tenha ganho o NBB, nome marcante no Limeira, quando foi MVP, inclusive, né? E até mesmo no Vasco, né? No projeto anterior do Vasco, era principal jogador. Passagem também pelo Minas, também, né? Jogou no Minas. Também um nome sempre importante para as equipes em que ele esteve. E mesmo aos 40 anos, sendo um cara decisivo para o César Franca. Outro nome que você mencionou e que cabe até um ponto interessante é o Elinho, porque muito se questionou, muito se duvidou, né, do Elinho enquanto treinador, e muita gente dizia que as conquistas do César Franca nos últimos anos se davam não tanto por conta do Elinho, mas pelo elenco gigantesco que o César Franca montava.
Nesse ano a gente teve muito questionamento com relação aos atletas. Dá para se dizer que teve um pouco mais a presença do Elinho e para consolidar ele como um dos melhores técnicos do NBB? Eu não diria que teve mais presença do que nos outros anos, porque não é fácil também você manejar Jorginho, Lucas Mariano, Lucas Dias e David Jackson, e Scala e Mike Smith e todo o Chatman anteriormente. Ter tantas peças assim que funcionam também depende de um manejo interessante para que todo mundo brilhe, de um manejo específico. É que como o seu elenco se desqualifica um pouco, você tende a olhar mais para o técnico e falar, bom, se não tem os jogadores, que coelho você vai tirar da cartola? Mas eu acho que o trabalho e a importância acaba sendo presente em todas as oportunidades, em todos os cenários, com papéis diferentes. E ele mostra também mais versatilidade, né? Montando times mais feios, né? Porque, pô, você perdeu todo aquele poderio. Você tem que fazer um time mais carne de pescoço, um time que joga mais feio mesmo, até para conseguir a sua vitória. A gente conseguiu ver esse papel bastante nessa final, que acaba também, claro, salvando o ano do Franca, principalmente pelo lado das atuações nas decisões, né? A gente até falou antes da final, o Franca, em jogos em que esteve frente a uma eliminação, perdeu todos. Foi ganhar só o jogo 5 contra o Minas. Foi a primeira e única vez que ganhou na temporada. Então, ele mostra que tinha de onde tirar, mostrou muita leitura para fazer os ajustes necessários, e o principal foi do jogo 2 para o jogo 3, fechando mais o garrafão, e aí o Franca empilha mais uma taça, empata com o Brasília e é o segundo maior campeão da história do NBB, atrás apenas do Flamengo. História o César Franca. E agora sim, falando em Flamengo, Guanais, a gente tem agora um time que perdeu a sua última referência, digamos assim, daquela fase memorável, daquela fase de glórias, que é o Olivinha. O Olivinha, aposentado agora, não faz mais parte do time do Flamengo. Exatamente. Que carreira do Olivinha, hein, Fábio? Que carreira do Olivinha. Parou aos 41 anos, 6 títulos do NBB na conta, também ganhou o Mundial, também ganhou Liga das Américas, também ganhou Champions, campeonatos cariocas, então nem se fala, ganhou a Super 8, a Copa Super 8 também. Olivinha esteve nas 16 temporadas do NBB Caixa, é um nome histórico, nem sempre pelo Flamengo, né? Pouca gente lembra que ele começou a história no NBB pelo Pinheiros. Ele jogou 4 anos no Pinheiros. Ele foi pro Flamengo só em 2012, no primeiro ano daquela sequência de 4 títulos do Flamengo, né? Então, até a sua chegada já é muito simbólica pro rubro-negro. Um jogador que vai além das estatísticas, que já são enormes, né? Mais de 7 mil pontos, quase 4 mil rebotes, o senhor duplo-duplo, mas é muito interessante como ele conseguiu personificar a torcida do Flamengo dentro de quadra, né? E isso é algo que poucos conseguem em qualquer time, em qualquer modalidade. Pois é, né? Ele tava, né? A última temporada dele fora do Flamengo foi pelo Pinheiros, semifinalista, né, do NBB, e que chegou a um jogo 5 contra o Brasília, que depois seria inclusive campeão, batendo o São José que derrotou o Flamengo na semifinal. O Olivinha fazendo parte daquele time memorável do Pinheiros, que tinha, além do Olivinha, outro cara histórico pelo Flamengo, Marquinhos, Mineiro, tinha Paulinho Boracini, tinha o Figueroa também, né, o armador, dos grandes armadores argentinos que passaram pelo Brasil, tinha o Chamel, e o Chamel estava sendo desfalque nessa semifinal pro Pinheiros, e o Pinheiros chegou pro jogo 5, mesmo sem o Chamel, jogando no altíssimo nível, né? Inclusive o Chamel naquela época. E o Pinheiros fez história depois aí na temporada 2012-13, só deu Flamengo na vida de Olivinha, e foi uma relação bem legal, assim, né? O torcedor se sentia em quadra junto com o Olivinha. É impressionante a vibração dele, né? De
de engrandecer o esporte, né? De engrandecer o espetáculo a partir ali da sua entrega dentro do jogo. Mesmo não tendo o mesmo papel de outrora, né? Se você for pegar alguns times campeões do NBB, tem o costume de manter as peças que ganharam títulos como os principais nomes do time, até quase a aposentadoria. A gente vê isso no Bauru, né? Com o Alex, Hetzheimer sempre discute um possível retorno. Larry Taylor, que não é campeão do NBB, mas ganhou todo o resto pelo Bauru. São caras que seguem ainda sendo considerados, mesmo num declínio físico e técnico, como as grandes peças dos seus times. A gente viu isso no Brasília com o Nezinho e Arthur Belchior também. E o Olivinha soube manter relevância, mesmo não tendo o mesmo papel em quadra, né? Isso é muito, muito interessante e raro no cenário do NBB. E, inclusive, até durante os playoffs teve momentos importantes, né? Foi cestinha em jogo contra Bauru. O cara que mostrou um pouco da qualidade que ainda tem, né? Mas aí pesa muito, né, pro jogador nesse momento, né? A questão física, a questão de pré-temporada, o desgaste que é passar por tudo isso novamente, né? Então, que o Olivinha tenha pro restante aí da sua vida, agora como outra coisa que eu odeio falar, pós-jogador, é uma carreira legal, né? Porque o Olivinha é carisma, né? Carisma demais, e pegou seleção, cara, um craque, um pivô que marcava 3, 4 e 5, chute de 3 muito poderoso, muito bem, senso de colocação muito bom. Cara, o Olivinha fez uma grande carreira, vai deixar saudades. Uma pena que a despedida foi melancólica, né? Jogou ali 9 minutos, só a maior parte quando o jogo já estava decidido, fez 4 pontos, fez uma coisa que eu não gosto, né? Que ele se aposentou com 3.996 rebotes, era mais 4 para fazer 4.000. Eu tenho tique com esses números, com números redondos, né? Podia chegar ali, mas falando sério, parabéns ao Olivinha pela carreira, muito obrigado por tudo que fez para o basquetebol, para o NBB, e vamos ver quais serão os próximos passos dele também. E agora, Fábio, restam poucos atletas, cada vez menos, que jogaram as 16 edições do NBB. Você tem a lista aí dos sobreviventes, não tem? Eu tenho, das que eu lembro, tá? Eu confesso que eu não fui a fundo para ver se era isso. Mas dos nomes que me vieram na cabeça, eu pesquisei, descartei alguns, né? Vi que não correspondiam. Mas vamos lá. Começando por um que a gente já citou aqui hoje, né? Rafael Mineiro, Renato Carbonari, Larry e Alex Garcia, Ed também já jogou todas as temporadas, Gui Deodato, companheiro de Olivinha nesse Flamengo, Chamel, Betinho e Cauê Borges, Fábio. São os nomes que eu puxei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nomes que jogaram as 16 temporadas do NBB. Todos eles, ou a maior parte, devem continuar na próxima temporada, né? O Larry ainda não decidiu se vai aposentar ou se vai continuar, mas o restante deve jogar o NBB 17, Fábio. Vai se reduzindo o número de remanescentes, né? Alguns deles, inclusive, né, com menos tempo ali naquele início de NBB, poucos têm uma sequência assim, né, tão grande de protagonismo, mas de fato vai crescendo, né, a história do NBB, e aí a gente vai sempre destacando, né, esses caras que estão lá desde o começo, né? Carpinar o mato, o Guanais. Exatamente. Claro, Larry e Alex desses são, e Chamel também, né? São os que já chegaram com impacto e se mantêm até hoje, jogando até os quase 50 anos. Né? Já eram um pouco... Não, mas assim, são jogadores que já eram um pouco mais velhos, já tinham largo espaço na rotação quando o NBB começou. Rafael Mineiro, Carbonari, Gui Deodato, Cauê Borges, são jogadores que estão desde a primeira edição, mas eram bem jovens, estavam se profissionalizando quando o NBB começou e já entraram em quadra, mas foram aumentando o seu protagonismo nos anos seguintes. Falando um pouco de NBB, mas já falando
pensando na próxima temporada, né? O mercado da bola, que até a gente tava brincando na última edição, né? Agora a SESI e Flamengo acabou a temporada, né? Então os movimentos maiores vão acontecer agora, né? É claro, né? Muitos jogadores esperam as decisões de Franca, de Flamengo e também de Minas, né? Que é o outro grande orçamento do Brasil, né? Do NBB. A partir de agora a gente já vai ver as movimentações. Pelo lado do Franca, Fábio, Franca foi tricampeão, tá construindo uma dinastia, um dos melhores momentos da história do time, e eles anunciam o Jorginho, Fábio. 2 anos de Jorginho. É, rapaz. Já começa assim, né? Anuncia. Não deu nenhuma. Deu o quê? 2 dias de respiro do torcedor comemorar. O torcedor ainda tava, né, encharcado. E aí veio mais esse informe do Jorginho. O senhor triplo-duplo está de volta à Franca. Pois é, ele eu acho que vale a gente gastar um tempinho, né, Fábio? Porque muita gente fala, os francanos adoraram, né? E torcedores de outros times, surgiram muitos questionamentos nas redes sociais, né? De putz, mas como assim já tá de volta? Já desistiu da Europa? Já não deu certo? Como é que é? O ponto é o seguinte, né? Para um brasileiro funcionar na Europa, em termos financeiros até, você tem que pegar um time de ponta. E nem sempre isso é possível, né? O Jorginho tentou, foi para um time em que Felício, Iago e Caboclo tiveram sucesso, e até por isso ele teve portas abertas, mas ele não conseguiu ter o mesmo nível de dominância. O time também não foi bom, não era um bom time nessa temporada, o Ratio Farm Yumi. Eu tenho certeza, o Jorginho ele tinha mercado na Europa, ele poderia ficar lá ainda, os times iriam atrás dele, mas seriam times de menor escalão, ele não teria um grande salário, ele ganharia muito menos do que aqui. E aí chega o Franca, oferece uma bolada maior do que ele vai ganhar lá, para ele ficar tranquilaço da vida dele aqui, ganhando 3 dígitos no salário, contrato de 2 anos, sendo que aqui ele vai dominar. É complicado a gente julgar também, tá? Não dá pra dizer que ele não foi, ele fez o que outros brasileiros fizeram, tá? Mas numa situação diferente, por exemplo, do Léo Mendel, que conseguiu achar o seu espaço, o seu ganha-pão mesmo, né? No Japão se paga muito, inclusive o Léo Mendel é outro nome da nossa lista do Mercadão que anunciou a renovação no Japão, vai seguir por lá. Tá ganhando dinheiro. O Jorginho não estava nesta condição de encher o bolso. E, cara, a gente não pode julgar a escolha de um jogador, a gente não sabe o cenário em que ele vive, família, etc., o quanto que esse dinheiro agora é necessário ou será no futuro. Então, no final das contas, nos resta comemorar que tivemos um reforço de peso para a próxima temporada. NBB já sobe de nível, Franca já se mantém favorito, só com o retorno do Jorginho. E pensando, mas e o desenvolvimento e o basquete brasileiro? É uma frase que eu já falei, eu não sei se eu cheguei a falar no Duas Saídas ou se eu falei em outros podcasts. Quando um jogador resolve ficar ou voltar ao Brasil, tá, para ganhar mais, em detrimento de um possível desenvolvimento na Europa, etc., é problema do jogador. E no caso, é problema do Jorginho. Quando um grupo de jogadores, quando a maioria dos seus atletas não quer sair, não quer ir para lá ou não consegue, aí é problema de confederação e liga. Nesse caso do Jorginho, decisão pessoal, eu acho que não vai interferir. Ele tá voltando e bola para frente. Franca consegue o grande reforço da temporada e a temporada acabou de acabar. O mercado da bola mal começou a acontecer e já tem a grande contratação da temporada, né? Dificilmente a gente vai ter algo desse tipo, porque, como você até mesmo mencionou, né, na falta que ele fez para o Franca, na América do Sul você não tem nenhum jogador do nível do Jorginho, né? Um armador que é triplo-duplo quase todo jogo, né? Que tem essa capacidade de chamar o jogo, de pegar rebote, de, se quiser, jogar em todas as posições, né? Inclusive até a gente brinca de vez em quando, né, das convocatórias da seleção colocando o Jorginho como ala,
Jorginho sendo votado para ser melhor pivô do campeonato, isso já aconteceu. Então é um cara que sobe um nível assim absurdo, né? E a gente viu, inclusive essa temporada muito se questionou, né, da falta de referências, né, no campeonato, a partir da saída do Jorginho, da saída do Iago, né, que já tinha acontecido, do Caboclo, do próprio Lucas Mariano, a falta de nomes de referência, né? E aí temos mais um nome de referência retornando, o Jorginho, e assim, não dá para lamentar, né? A gente vai ver o Jorginho jogando o NBB. Muito se falou do nível técnico desse NBB, tanto pelo nível dos jogos, a gente até viu 2 finais com o time não chegando a 60 pontos, mas a gente tem que considerar que foi um ano com mais times, então em tese talentos mais espalhados, por mais que os principais talentos sempre fiquem nas mesmas equipes, mas na média geral, talentos mais espalhados. Mas na média geral, talentos mais espalhados, a gente teve muita saída também de brasileiros. Estrangeiros eu acho que ficou meio que elas por elas, né? Mas muitos estrangeiros saíram, né? Então, muitos brasileiros saíram, perdão. Então, Jorginho tinha saído, Dikembe tinha saído, Mumford tinha saído, Alexei saiu, Jorginho já falei, né? Iago tinha saído na temporada anterior, tem outros nomes que eu com certeza estou me esquecendo agora. Isso impacta um pouco também, né? Ao mesmo tempo tivemos ali a aposentadoria, os jogadores vão ficando mais velhos também, e aí a gente até viu, alguns jogadores fizeram as melhores temporadas de suas carreiras, né? Jogadores que eram jogadores de compor elenco, jogadores que não eram destaques dessa vez foram, né? Eu não vejo isso como algo necessariamente ruim, mas sim como uma consequência desses elementos que eu falei. E o Jorginho voltando, e possivelmente Alexei voltando, tem propostas de Minas não, tira o Minas jogada, tem propostas de Franca e Flamengo para voltar, são situações que acabam elevando, de certa maneira, o nível do campeonato também, né? Então, quem sabe esse retorno do Jorginho já possa ser um prenúncio de um bom NBB 2024-25. Aí a gente já sabe, né, que tem o Jorginho indo pro Franca, a gente já sabe que o Minas vai pegar algum jogador do Bauru, que isso é de praxe também, né? Tá acontecendo todo ano. Tá acontecendo todo ano. A gente sabe que o Flamengo vai buscar um gringo para tentar ajudar também, e isso costuma acontecer, nem sempre dá certo, mas começou o Mercadão, essa é a realidade. Começou, e vamos falar, né? Você citou alguns aí. Vamos falar do Franca. O Jorginho veio, o Scala vai embora. O Scala vai jogar agora no México e ele depois deve voltar para a Argentina, questões pessoais. Já se despediu do Franca. O Márcio provavelmente vai sair também para fora do país, ainda não sabemos onde, mas ele deve deixar o Franca. O Edu Marília também vai sair do Franca. Esse deve ficar no cenário nacional, não sabemos ainda para onde, tá? David Jackson e Jonathan Luz ainda não tem futuro definido. E nem o Wesley BH. Pelo lado do Flamengo, o Flamengo já tem para o próximo ano o Balbi e o Gui Deodato, que tinham firmado contratos de 2 anos, tá? Então vão cumprir o 2º ano de contrato agora na próxima temporada. Ah, o Jorginho é 2 anos, viu? Sim. Não sei se a gente comentou isso. O Jorginho é 2 anos. 3 vezes. Então, já 6 anos pro Jorginho, então. Além disso, o Flamengo já contratou o Lucas Sievert, pivô, estava no São Paulo, vai integrar o elenco do Flamengo. Para repor a saída do Sievert, que era do São Paulo, o tricolor paulista foi atrás de Mumford, né, que foi um dos que deixaram o NBB na última temporada. Não deu nada certo para ele, trocou de time durante a temporada na 2ª divisão da Espanha, só que aí não tinha mais para onde ele ir, e ele teve que ir para a 3ª divisão da Espanha. Foi um ano assim para esquecer, experiência internacional, não deu certo do Mumford, e um bom pivô, chegou a pegar a seleção brasileira, vai voltar, vai jogar no São Paulo. Mogi, ala do Caxias do Sul, vai para o Bauru Basquete, que deve perder Pedro Mendonça, que perdeu Jeremy Hollowell, que deve ir para o Minas, né? Bauru renovou com o Maciel, o Minas pegando o Jeremy. Tem mais alguma coisa? Cumprindo a regra, né? Cumprindo a regra, né? O Bauru revela o jogador, Minas pega. Isso aconteceu várias vezes nessa temporada, né? Você pega nos últimos anos, ó, o Alexei se destacou, foi pro Minas. O Gui Deodato saiu do Bauru, foi pro Minas também. Teve Gemerson e Danilo Fusaro.
Alex também saiu, foi pro Minas, depois voltou. A lista é longa. A lista é longa e não é a primeira. O Minas só mudou, né? Porque antes do Bauru ele fazia isso com o Paulistano. Né? Aconteceu. Assim, a gente fazia, parece que é de sacanagem, mas é coincidência. Mas aconteceu numas 3 temporadas seguidas do Minas tirar os destaques do Paulistano. Aí começou a não dar certo, né? Começou a levar o Rockmore, que teve problema com droga e tal, as coisas que começaram a não rolar. Mas aí mudou o foco. Mas eu acho que por enquanto é isso, né? As próximas semanas serão bem interessantes, agora com o final. Você falou do Thornton? NBB. Não, verdade, o Thornton vai pro Corinthians, né? O Corinthians montando um time muito interessante, ali mantendo o Elinho, pegando o Tico Faria, mantendo o Cauê Borges e Elijah Clark, o do Sommer foi para lá também. O time do Corinthians tá ficando... O Vitão também é outro que vai pro Corinthians. O time do Corinthians muito interessante, boa lembrança realmente, Fábio, que foi... Acho que é a mais antiga de todas essas notícias, se não me engano, né? A gente acaba achando que foi na outra semana, mas foi nessa. Thornton no Corinthians, baita notícia também, inclusive. Deixa eu só conferir se a gente não esqueceu de mais nada. Eu diria que é a maior contratação do Esporte Clube Corinthians Paulista no ano. O Igor Coronado tá bem também. São José com Ruivo e Buiú a gente já tinha falado. Bright em Bauru a gente já tinha falado. É isso mesmo. Por enquanto, é isso, Fábio Toledo. Bauru deve acertar o seu armador reserva do Bright nas próximas semanas também. São os times aí se movimentando, se mexendo. No caso do Bauru, até com problemas orçamentários, né? Também o time perdeu ali, manteve o seu Master, mas perdeu os patrocinadores que vinham logo abaixo do Master, né? E tá com dificuldades de montar o orçamento do Bauru Basquete, tanto é que já perdeu o Jeremy, né? Já perdeu o Anderson também, Anderson vai sair do Bauru. Já saiu, né? Foi pro México. E quando voltar, não vai voltar pro Bauru, então tá com dificuldades para montar ali o Dragão. Falando em México, Fábio, muitos jogadores, muitos mesmo, brasileiros indo disputar ligas na América Central, né? Ou também Colômbia e Venezuela também, né? A gente vê Dikembe, hoje Wesley BH e Renan Lenz foram anunciados na Dominicana também. Vários nomes já foram para lá, né? O Anderson foi para lá. Interessante esse movimento, a gente não via com tanta intensidade assim essa procura por brasileiros pelas ligas latinas após o fim do NBB. Eu acho que é um nome... Alguns jogadores assim que tem uma qualidade de jogo, né, que vai encaixar, né, nessas equipes. E assim, a gente vê nas próprias ligas sul-americanas, Champions League Américas, né, que tem muitos times ali do nível inferior ao do basquete nacional, do basquete brasileiro. Então é lógico que a presença desses jogadores é meio que certa e assim, até por conta do calendário, facilita também, né, essa presença desses atletas, para ter aquele complemento de renda ali também, né? E, inclusive, teve atleta que já foi e já voltou, viu, Guanais? É o caso do Eugênios, né, que foi para lá, o Emanuel foi para lá também. São vários nomes, a gente vai puxando agora. Alguns a gente comentou nas outras semanas também, mas os brasileiros fazendo esse pé de meia também durante as férias, né, em outras equipes, enquanto o campeonato, a temporada não volta. Para os jogadores que não atuam em São Paulo, é ainda mais vantajoso, né, porque quando você não joga em São Paulo, via de regra, o seu contrato é menor, tá? Geralmente, os contratos dos times paulistas começam em julho ou em agosto para a disputa do Campeonato Paulista, então são contratos de 10 ou 11 meses. Quem joga fora de São Paulo, muitas vezes tem contrato de 8 meses, né, apenas para o NBB mesmo. Então, é um complemento aí para essa galera, que boa parte, os que vão para o México acabam voltando um pouco depois, né? A Liga Mexicana se estende um pouco, mas os demais acabam chegando ali, setembro, outubro, devem estar por aí de novo, ou até antes, depende de cada situação. Pois é, e agora a gente traz o último tópico, né, dessa edição do podcast, que é o que vem por aí, logo mais, né? Nessa semana, acabou de terminar o NBB, já começa a Liga de Desenvolvimento de Basquete, a LDB, e vamos trazer aqui, Guanais, né, expectativas para o campeonato, que vai ter, inclusive, transmissão de partidas aqui no Duas Saídas. Como é que é? Eu não ouvi. Vai ter transmissão no Duas Saídas. Aê, rapaz! Mais uma vez estamos aqui
entre os parceiros da Liga Nacional de Basquete na transmissão da Liga de Desenvolvimento. Muito obrigado à Liga pela confiança e pelo reconhecimento. O campeonato começa, Fábio, já na próxima quinta-feira, no dia 20, né, já tem início a LDB. Falar um pouquinho do regulamento, rapidamente, até porque a gente já falou bastante em episódios anteriores. São 26 times, recorde, tá? Maior número de times na história, divididos em 2 grupos de 13. Os times se enfrentam dentro do próprio grupo em turno único, e os 4 primeiros vão para a fase final disputar o título, e a grande diferença é que as demais equipes que em outros anos estariam eliminadas e teriam apenas os jogos da primeira fase para disputar na LDB, dessa vez seguem jogando para definir todas as posições da LDB 2024, né? Então, os times de 5º a 8º em cada grupo não vão disputar o título, mas seguem jogando para definir até ali a 16ª posição. Os times de 9º a 12º também para definir até a 24ª posição. Apenas os lanternas, né, não avançam, não continuam jogando, mas isso faz com que todos os times tenham ali 17 partidas ao invés de 11 ou 12, o que é algo muito interessante, Fábio. Desses 12 grupos, vamos pegar aqui os grupos para vocês. O grupo A tem Mogi, Paulistano, Cruzeiro, Pinheiros, Instituto Viva Vida, Setaf, né, que é o time de Vila Velha, e Ponta Grossa. Além deles, Unifacisa, Bauru Basquete, Cerrado, Goiânia, Basquete Cearense, Brasília e o Minas. No grupo B, teremos Botafogo, Vasco Tijuca, Flamengo, União Corinthians, São José, SESI Franca, Maringá, Campo Mourão, Caxias do Sul, Pato Basquete, São Paulo, Thalia Coritiba e o Corinthians, sabe? São essas as 26 equipes que vão disputar. O campeonato começa na próxima quinta-feira, né? Com jogos já às 3 horas da tarde. Todas as partidas terão transmissão, algumas pelo YouTube da Liga, outras por parceiros, outras pelo Basket Pass também. E tá aí batendo na porta já, Fábio. Atual campeão é o Paulistano. Atual campeão paulistano, e as nossas expectativas agora, Guanais, o que dá para esperar, né, desse campeonato? A gente até deu uma olhada nos elencos aí, né? Uma competição que sempre tem aquela questão, né? Cada equipe tem o seu objetivo, né, mas temos aí alguns times que se destacam, né, no favoritismo. Exato, eu coloco o Paulistano para manter o seu título como um dos grandes favoritos e o Corinthians como as 2 grandes forças dessa edição. O Paulistano vem com nomes que já rodam muito no adulto, vem com o Brunão, vem com o Andrezão, né, esse garrafão é muito absurdo. Impressionante. Silvio Neto também. Além deles, o Atauri, né, o armador que jogou bastante, inclusive, o Vinícius, outro que jogou com boa relevância pelo Paulistano, Landeira, foi uma contratação para essa temporada, Brandão também. O Paulistano tem um time muito, muito forte. Claro, estamos considerando os favoritos com força máxima, né? Principalmente os times que jogam em São Paulo, em determinado momento acabam tendo que dividir a atenção com os treinos e eventuais partidas do adulto, né? Então, se alguma dessas equipes resolver utilizar jogadores mais jovens e deixar os de 21, 22 anos pro adulto, aí não é culpa nossa, a gente tá falando com base aqui na força máxima. Corinthians, por outro lado, tem Jamelão, armador da seleção brasileira do Sub-18, né, da Copa América Sub-18, que a gente falou até semana passada. Chico Faria, recordista em um único jogo em assistências. Tem Cauã Raimundo, também um dos melhores pivôs dessa geração. Jonathan da Costa, tá de volta no Corinthians também. É um timaço, um time muito forte, bate de frente com o Paulistano, acho que são os 2 favoritos, né? A gente falou Paulistano e Corinthians, cada um tá num grupo, é isso? É isso. São 2 nomes bem interessantes, mas tem outras equipes, né, que conseguem, né? Há uma rodagem, né, de atletas na LDB também, né, ao longo de temporadas, que você vê muitos jogadores, por exemplo, de clubes formadores, como é o caso do Paulistano, né, do Pinheiros, São Paulo, Flamengo, que encontram também seu espaço em outras equipes, né, e que conseguem aí ter certo destaque, né, para a disputa da LDB, né.
Ainda mais com maior quantidade, né, de participantes. Com certeza. O Pinheiros, que é o maior vencedor da LDB, vem com um bom time, mas eu acho que é um time abaixo dos que a gente já citou, né? Não é o melhor Pinheiro dos últimos anos. Você tem ali o Jojo na armação, Guiomena na ala, você tem, quem mais que eu ia pegar aqui? O Vitor Cauã e o Luigi também, ali entre dos alas pivôs. Você tem o Agape, que talvez seja o nome mais experimentado desse time, mas é um Pinheiros ainda um pouco abaixo. Eu colocaria aqui também, Fábio, um time que pode sim surpreender bastante, o Mogi, porque o Mogi que jogou o último NBB era basicamente o time da LDB, mais Chamel, Lucas Lessa e... Lucas Lacerda e... Lucas Lacerda e Guilherme Lessa. Eu tava confundindo porque eu falei os dois de uma vez, né? Exato. Claro, tinha ali Pastor, tinha Lupa também, mas muitos atletas da última LDB rodaram, fizeram parte do elenco do adulto e, olha, estão com muita experiência e mais idade também. Então Exato. Você pega Vitinho, Gregatti, Barry, o Segantini, que chegou também, e principalmente, Lucas Josuel e o Moreira. Moreira foi muito bem também no Mogi. Time forte, hein? É um time que corre por fora ali, né? Que tem potencial, sim, de chegar longe, né, no campeonato. Mas o mais legal é também, né, as outras equipes, as equipes menores, que tem os jogadores que começam a ter certo destaque, aparecerem também. Isso tudo a gente vai conferir, né? Dos favoritos a esses times que mostram, né, um pouco de outras praças, né, do cenário da base do basquete nacional também, né? Vai ser legal ver, por exemplo, Cruzeiro, né, como novidade nessa LDB, junto com a Ponta Grossa. Tem Campo Mourão marcando presença também, até quem sabe. Aí eu acho difícil, mas uma possibilidade do Campo Mourão permanecer, retornar no NBB também. Então é uma LDB muito legal de se acompanhar, porque você vê o futuro aí do basquete nacional, né, e já começa a fazer as apostas, né, do que esperar pela frente. E para os jogadores, principalmente esses aí de 21 anos, 22, também em busca, né, de um lugar ao sol, né, no NBB. É claro, muitas vezes um destaque na LDB te garante um contrato com algum time, te garante uma oportunidade no adulto, então é de fato muito importante. Cruzeiro vem com um time legal, São Paulo vem com um time legal, Minas também, principalmente com Vini Silva, Urinetone e Rodrigues, vem com um bom time. Flamengo vem com um dos melhores Flamengos dos últimos anos na LDB, com nomes ali como o Leone, o Gueiros, o Felipe Mota e o Diarra e o Luan Rodrigues tem um bom quinteto. Caxias do Sul, que foi muito bem ano passado, mantém uma boa equipe para esse ano. Bem remodelada, é verdade, mas você tem ali ainda Léo Craveiro, você tem Brian, você tem o Raul Caldas, que chegou, né, depois de um bom tempo no São José. Você tem vários nomes interessantes. César Franca, depende de como vai jogar, né? Você tem João Mini, você tem Zu Júnior, você tem nomes interessantes, mas depende de como vai ser esse César Franca. Bauru também fez uma campanha legal no passado, tá de volta com o Gustavo, que rodou bastante no adulto. São vários times ali bem interessantes. E o mais legal de tudo, Fábio, é que a gente pode estar errado ainda. Porque pode surgir alguém em outro time, né? Igual você falou, já aconteceu, o Wesley BH, foi o Wesley que se destacou, acho que no São Bernardo, depois, além do Minas, né? Depois, o Mãozinha veio do Maringá, então os jogadores surgem, né? Então, claro, quem acompanha a base já tem um mapeamento muito melhor que o nosso, mas muitos atletas acabam despontando numa competição como a LDB. Com certeza, né? Então, fica ligado aqui no Duas Saídas, em multiplataformas também. A LDB vem aí, já ninguém vai sentir falta, né? Falta de basquete, tem a LBF rolando e a LDB trazendo o melhor do futuro do basquete brasileiro para todo mundo. E vamos falar dos nossos jogos aqui no Duas Saídas. A LDB vai definindo a tabela em etapas, né? Então, primeiro a etapa que começa nessa quinta e vai até a próxima sexta. Então, são
8 dias de jogos nessa primeira etapa. Não, vai até um pouquinho depois, né? São uns 10 dias, 10, 11 dias agora de jogos. E temos 4 partidas, olha só, quase uma a cada 2 dias. Vamos começar no dia 22 de junho, né? No dia 22, no próximo sábado, já anota aí na sua agenda, teremos União Corinthians contra São José às 3 horas da tarde no YouTube do Duas Saídas. Depois, na segunda-feira, dia 24, às 11h15 da manhã, teremos Mogi e Ponta Grossa. Na terça-feira, também às 11h15, teremos Pinheiros e Setaf Vila Velha, Instituto Viva Vida. E na sexta-feira, na outra sexta-feira, dia 28, também 11h15 da manhã, Mogi contra o Setaf, o Instituto Viva Vida, lá de Vila Velha, que inclusive foi muito bem no Sub-19, deve usar, no CBI Sub-19, né? Deve usar boa parte do mesmo time, inclusive. Show de bola, show de bola. Fica o convite para vocês. Essas as primeiras partidas do Duas Saídas na LDB 2024, beleza? E agora, Guanais, a gente encerra o programa, né? Depois de tudo isso que a gente falou, né? É isso. Depois de tudo isso que a gente falou, a gente encerra. A gente volta semana que vem com o que aconteceu na Copa América Sub-18, com as definições da próxima fase dos playoffs da LBF, com os melhores do ano do NBB também, Fábio. E claro, já os primeiros dias de LDB rolando. E os melhores do ano do Paulistão 2023. Galera, aconteceu hoje, 17 de junho, os melhores do ano da Federação Paulista, que, cara, tudo bem, era a temporada 23, 24, mas o principal torneio é o Campeonato Paulista, e é muito engraçado você ver premiação do Campeonato Paulista 8 meses depois de ele acabar. E meio patético também. E acabou! De um jeito meio deprê, mas acabou. Valeu, Guanais! Eu fiquei triste com essa lembrança, Fábio. Mas valeu, galera. Lembrando que o nosso próximo compromisso, antes do próximo podcast, do próximo episódio, já é a LDB, no próximo sábado, 3 da tarde. Então fica ligado nas redes sociais, que a gente avisa vocês de tudo que está acontecendo e todas as nossas transmissões também. Até a próxima, galera. Brigadão! E é isso, pessoal. Um grande abraço e estaremos de volta com o LDB e também com o podcast na próxima edição, beleza? Forte abraço. Falou!